Bem-vindos catadores, hermanas e hermanos, companheiros... Olá, catadores e catadoras, companheiros e companheiras de luta de todo o Brasil. Está no ar mais um Caminhar é Resistir e Se Unir é Reciclar, o informativo do MNCR. E reciclando a vida, reciclando coisas e reciclando a vida. Eu sou Fagner Jandrei. E eu sou Jennifer Thaís. Iremos resistir com trabalho e organização, a nova sociedade construir. Nesta edição, vamos conversar sobre a essencialidade do nosso trabalho de catação e sobre vacinas. Participarão conosco os catadores Roberto Laureano da Rocha, de São Paulo, Ana Paula Medeiros de Lima, do Rio Grande do Sul, e Joilson Santana, da Bahia. Estamos vivendo um momento inédito para a grande maioria de nós com esta pandemia. E desde seu início, muitas questões foram levantadas em relação ao trabalho dos catadores e catadoras. Será o nosso trabalho essencial? Quais os perigos de se trabalhar com os recicláveis frente à nossa realidade? Parar? Continuar? Sobreviver de quê? De paz e liberdade e construir um mundo de paz e liberdade. Catadores em... Eu vou começar perguntando para vocês em relação a essa questão da essencialidade do trabalho. Muitas prefeituras reconhecem aí o serviço de limpeza pública, o serviço de coleta e aterramento de resíduos como um serviço essencial, mas ainda não reconhecem a coleta seletiva como serviço essencial. A gente vai começar com o companheiro Roberto. Estamos aí num momento que, além de toda a crueldade que essa pandemia está trazendo para o nosso país, para o mundo, e principalmente para as pessoas mais pobres, as mais necessitadas, de forma especial para nós, catadores e catadores de material reciclável, está abrindo para a gente uma janela da importância desse nosso trabalho. A gente vem lutando muito para essa questão do reconhecimento da essencialidade, porém, a essencialidade do nosso trabalho já é estabelecida em lei. O que nós precisamos é que os governos estaduais, municipais reconheçam isso. Nós estamos dizendo que o nosso trabalho é essencial por conta de três questões. Primeiro, nós estamos ligados à cadeia de alimentos. Nós coletamos os materiais que saem da cadeia de alimentos, que são as embalagens. A segunda questão, que nós estamos dentro do manejo dos resíduos sólidos. E o manejo dos resíduos sólidos é lei. É a coleta convencional, é a coleta de entulho, é a coleta seletiva também. A coleta dos catadores e catadoras é também um trabalho essencial. E por terceiro, nós demonstramos que 90% da matéria-prima sai da nossa mão. Foi no momento que boa parte dos catadores e catadoras pararam de coletar material reciclável. A cadeia da reciclagem ela parou. E hoje, inclusive, ela está toda atrapalhada por conta que nós, catadores e catadoras, paramos de coletar esses materiais e muito no quartel sanitário. Então, a essencialidade desse nosso trabalho é fundamental por essas três questões. A questão de nós estarmos na cadeia de alimentos, por nós estarmos no manejo de resíduos e alimentando a cadeia da reciclagem no Brasil. E quando nós falamos de essencialidade, não podemos deixar de falar dos cuidados necessários e nós estamos trabalhando com isso. Existem estudos científicos que dizem a quantidade de tempo que o catador tem que deixar o material numa quarentena, a forma de manuseio desse material. Então eu acredito que não há discurso de dizer que os catadores não são um serviço essencial e não tem discurso também em dizer que nós não temos ferramentas para dar continuidade no nosso trabalho. O que nós não queremos mais é ficarmos sem a prestação de serviço, porque o que pega em tudo isso é porque nós não somos pagos. Nós alimentamos a cadeia da reciclagem, nós fazemos o manejo dos resíduos no município, fazemos a limpeza pública, fazemos a educação ambiental, desenvolvemos um trabalho para a cadeia de alimento, recolhendo as embalagens deles, e nós, catadores e catadoras, muitas vezes ficamos à mercê.
Vou passar agora para a Ana Paula para ela comentar essa questão da essencialidade, como que ela vê esse tema no contexto de Porto Alegre. Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul e no município de Porto Alegre os decretos que foram gerados no início da pandemia. Os governos, eles descumprem automaticamente os decretos e leis que eles mesmos criam. Isso é muito confuso para a gente, porque foram criados decretos estadual e municipal que diz que todo serviço público prestado à sociedade é essencial. Nós estamos incluídos. Então, isso já se torna bastante grave a partir do momento que não se tem essa preocupação de se reler o que foi escrito. Os catadores por todo o Brasil, ele quer sim ser reconhecido como serviço essencial que está escrito no papel e ter sim essa prioridade de vacinação no momento mais urgente que for possível. Nosso serviço prestados nos municípios, eles não tiveram trégua, eles não pararam em nenhum momento. A categoria não teve nem sequer este privilégio, porque somos profissionais que dependem do seu dia a dia, de produtividade, e não podemos nos dar a oportunidade de parar e passar por uma quarentena ou sequer 7 dias, que é o que eles preveem, uma desconfiança de sintoma relacionado ao Covid. Isso é muito triste, porque tem toda a questão de usar os protocolos ditos pela OMS, mas a gente realmente corre risco diariamente. É um trabalho que a gente não tem muitos privilégios que profissionais engajados num processo de CLT ou empresários hoje conseguem ter. O que mais está gritante hoje na mídia é a preocupação do governo federal em relação à economia, e a gente pode dizer aqui com todo prazer que somos uma categoria que nós somos essenciais, inclusive para a economia do Brasil. E abastecemos aí a indústria do papel e do plástico de uma forma fenomenal. Se existe essa preocupação em relação à economia, por que não nos tratar enquanto essenciais também para a economia? Seria bem importante o auxílio emergencial, que foi uma alternativa para alguns trabalhadores que tiveram que se afastar da sua atividade, mas ele cessou. São várias questões e nos deixam intrigados do porquê realmente não somos visíveis como importante, tanto como a questão da imunização, como essa questão da própria economia tão falada dentro do governo federal e dos próprios estados e municípios. Vamos passar para o Joilson para ele também fazer a atribuição dele nesse tema da essencialidade do trabalho dos catadores. A essencialidade desse trabalho é fundamental também do ponto de vista da subsistência dessas pessoas. Essas pessoas têm como única alternativa hoje a coleta dos materiais recicláveis como opção de sobrevivência e de subsistência. Não tratar isso da forma que deve ser tratado, com atenção, com respeito e com garantias de direitos, é negar e desrespeitar uma classe de trabalhadores compostas, na sua maioria, por negras e negros. Do ponto de vista racial, a gente tem um apartheid. A gente tem um apartheid na hora que é pensado, por exemplo, medidas de apoio à economia no Brasil. Aonde estão as medidas de apoio à categoria dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis? Os governos municipais e estadual têm fugido dessa pauta. Na Bahia, a gente tem enfrentado muita dificuldade de garantir uma atenção básica ao trabalho dos catadores. A contratação, a remuneração, a infraestrutura, o apoio logístico e a garantia de tornar esse serviço essencial para as cidades baianas, para os municípios baianos. A gente tem ainda um agravante, além da situação da maioria dos municípios baianos estarem em lixões, os catadores e as catadoras de materiais recicláveis vivenciam diariamente a possibilidade de morrer por conta do coronavírus, porque os resíduos contaminados, quando não levados para aterros sanitários, são levados para os lixões, e homens e mulheres, companheiros e companheiras nossas, estão lá manuseando esse resíduo, sem ferramentas, sem condições, e expostos aos antigos riscos que continuam, e mais um novo risco, que é o risco do coronavírus. Destratar e não garantir direitos básicos aos catadores e às catadoras de materiais recicláveis é um crime que a maioria dos municípios brasileiros tem cometido. A gente está falando de mais de 5 mil municípios brasileiros. Só na Bahia, 417. Então, aqui, a gente tem em torno de 5 a 6 municípios que entenderam o cumprimento da lei e contratam e remuneram o trabalho dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis. A gente se entristece
mas ao mesmo tempo a gente se fortalece para continuar lutando, porque não dá para a gente ficar convivendo com negação de direito, com negação de política pública, inclusive políticas públicas que foram garantidas e efetuadas com muita luta. A vacina, hoje, é sim importantíssima para essa categoria. Há um risco. Os catadores e catadoras de materiais recicláveis têm trabalhado entre morrer e comer. Tem já uns 11 milhões de pessoas vacinadas hoje no Brasil. Esse público prioritário, os profissionais de saúde, e as pessoas brancas são quase o dobro dos negros vacinados contra a Covid no Brasil. Da desigualdade até em relação às pessoas que já estão tendo acesso às vacinas, né? E a gente percebe que uma parte das pessoas que têm falecido após internação em UTI são as pessoas das periferias, são as pessoas pobres, que não têm acesso à saúde básica. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa discrepância. Os dados já mostram que, às vezes, os pobres, a população negra do Brasil não tem acesso à saúde. Vou começar ali com o Roberto de novo, para ele refletir com a gente os dados da matéria da Folha de São Paulo. Hoje o Brasil está trabalhando com a questão das idades e está trabalhando com as categorias essenciais. Então, quando nós falamos aqui na essencialidade, que essa categoria tem que estar no plano de imunização. Independente se o catador tem 20 anos ou tem 70. A maioria dos catadores e catadoras são afrodescendentes, são pobres, estão na periferia, e a gente vê que está impactada a questão da saúde. É um acesso que tem que ser para todos e todas. É a história da exclusão do nosso país. A gente não pode deixar de responsabilizar todos que estão dentro da cadeia, porque hoje está na mão dos governos, mas a vacina vai ter que ser para todos, todo mundo vai ter que ter acesso, vai poder comprar, e aí os pobres mais uma vez não vão poder comprar vacina, os catadores não vão poder comprar vacina, e aí a indústria que nós coletamos o material deles, e a indústria que nós alimentamos o material para eles, por que a indústria não poderá comprar vacina para os catadores e catadoras? Nós, catadores, não trabalhamos só para os municípios. Os municípios é um pedaço desse nosso serviço. Nós não podemos esquecer o serviço que nós exercemos para as empresas de embalagem. Eu sempre estou repetindo isso, porque historicamente, nós, catadores e catadoras, por conta da nossa história de luta, a gente sempre bateu lá na prefeitura, no governo. Só que tem outros atores aí também que nós trabalhamos que fica na deles. Pô, deixa lá. Eles batem no governo, o governo dá investimento, eles enchem a minha cadeia de material, recolhem meu material, eu fico na minha. E eu acho que a gente precisa responsabilizar todos que estão nessa cadeia, não desresponsabilizando ninguém. Não estou dizendo que a prefeitura não tem responsabilidade, mas a indústria da reciclagem também tem responsabilidade, sim. Quando houver vacina para todos, para ser comprada, com certeza nós vamos ter problema que as cooperativas, os catadores não vão poder comprar as vacinas, os catadores individuais, os catadores que estão trabalhando nas ruas, como vai imunizar toda essa galera? Que essa questão dos negros e pobres é o que está mais morrendo também. É os que não estão tendo acesso aos leitos de hospitais. E a nossa luta não é sozinho, tem outros movimentos aí que estão nessa mesma luta. Nós temos um princípio do movimento que se chama solidariedade de classe. Entender que nós, como movimento dos catadores, organização de catadores, nós não estamos sozinhos. Esse debate das questões raciais, a questão da vacina e sobre a questão da periferia, nós temos que trabalhar com outros movimentos, precisamos unir para conseguir garantir algumas coisas para o nosso povo que está morrendo. Paula, você pode comentar um pouquinho para a gente sobre esse tema da vacinação? Eu percebo com certeza que a pandemia potencializou todas as questões sociais que já existiam. Isso não somente na categoria dos catadores, mas nas comunidades periféricas, para os mais pobres. Se a gente for comparar o sofrimento dos mais ricos, né, eles deixaram de repente de comprar, de ter acesso a algumas coisas, mas o sofrimento a gente sabe quem está passando, a fome a gente sabe quem está passando. Isso é uma coisa visível, é uma coisa que se tu sair na porta da tua casa, tu enxerga. Eu realmente posso afirmar como moradora e catadora dentro de uma comunidade periférica que essa discrepância de gênero e raça se potencializou. Quando nos chega a informação, é através da mídia, através da televisão, dos jornais que mostram governantes que deveriam ser exemplos, sem máscara, ou tirando sarro de uma preocupação mundial, de uma tristeza mundial. As pessoas acham que
olhando aquilo ali, bom, se ele teria que ser o exemplo da nação, como é que as pessoas vão levar a sério? E a gente sabe que o que aparece na televisão brasileira hoje nos influencia. Se a gente tiver lá exemplos ruins sendo mostrados, a gente vai ser influenciado de maneiras ruins. E o resultado está aí. As pessoas ainda persistem numa aglomeração, num não cuidado. Ao menos aqui na nossa unidade de triagem, a gente está tentando seguir à risca todos os protocolos, mas nós sabemos que existe uma vida atrás dos portões, então tu tem que estar todos os dias aplicando a questão, né, da informação, tu tem que insistir, no outro dia tu insiste de novo. É uma forma de mostrar que seguir aqueles protocolos não é somente ali no teu trabalho, é na tua casa, na tua vizinhança. Queria destacar muito essa discrepância de gênero e de raça, principalmente a questão das mulheres. Trabalho, unidade onde 80% são mulheres, isso é uma realidade em todo o Brasil, onde existe muito mais catadoras do que catadores homens, e a gente sabe que nesta pandemia as mulheres tiveram um acúmulo de tarefas, muitas delas tiveram que sair da sua única atividade, que era ser catadora dentro de uma UT, porque tudo virou de cabeça para baixo, os filhos sem escola. Nós, mulheres catadoras, tem que ter muita força, muita solidariedade entre nós. Joilson, você pode comentar para a gente também? De um lado, o cemitério cheio de homens e mulheres negros e negras. Do outro lado, as filas da vacinação, na maioria das vezes com homens e mulheres brancos sendo imunizados. Então você tem dois opostos aí bem estabelecidos. No meio, você tem uma disputa por leitos, e isso deveria acarretar em uma reorientação do plano de imunização. Assim não está acontecendo. A gente tem alguns catadores e catadoras de materiais recicláveis sendo vacinadas hoje, muito mais num contexto de faixa etária do que do ponto de vista da categoria e do trabalho que desenvolve. O dado da Folha, ele só vai evidenciar a contradição do que o poder público, principalmente federal, tem feito para implementar uma ação de imunização contra o Covid no país. Para além da imunização para garantir a vida, a gente também precisa de imunização para garantir o combate à fome, a geração de trabalho e renda. A gente, infelizmente, convive na hora de disputar uma oportunidade de garantia de vida com o racismo estrutural acontecendo no nosso país. Porque não tem outro nome, é um racismo estrutural que se potencializa diante da pandemia. Dos mais de 300 mil mortos no país, nós não temos dúvidas da cor da pele dos homens e mulheres que estão morrendo, de quem está brigando e lutando por um leito, e da cor e da pele de quem está na rua tentando sobreviver diante da falta de outras possibilidades. A gente não tem a vacina, continuamos em número maior do ponto de vista dos mortos e do ponto de vista dos casos. Diante disso, qual seria a outra solução a não ser priorizar esses homens e essas mulheres no plano de imunização? Alguns homens e mulheres, principalmente da classe média, conseguiram fazer home office, conseguiram estabelecer suas atividades de trabalho dentro de casa. Homens e mulheres periféricos, negros e negras, não têm nem a oportunidade de pensar em home office. Ficar em casa para esses homens e mulheres é assinar o seu atestado de óbito. Não tivemos outras saídas a não ser ir para a rua, tentar garantir o alimento, não só próprio, quanto da família e quanto da comunidade. Os auxílios postos não conseguiram dar conta. Nós precisamos garantir que seja revisto o plano de imunização, tanto a nível nacional, quanto a nível estadual e municipal. E mais do que isso, a iniciativa privada que ora se movimenta para aquisição de vacinas, precisa pensar na disponibilização dessas vacinas para as categorias menos abastadas do ponto de vista da infraestrutura e das condições socioeconômicas que dispõem para sobreviver. Vou passar para a companheira Ana Paula, para ela complementar essa questão dos planos de imunização, essa reivindicação, para que seja reconhecida essa essencialidade e seja incluído os catadores nos planos de imunização.
Nós tivemos a oportunidade, através da bancada do PT de Porto Alegre, que mulheres suplentes pudessem, durante o mês de março, em forma de escala, substituir um determinado vereador ou vereadora eleito. E durante esse período a gente teve, então, uma vereadora, que é a Cris Medeiros, que inclusive é minha irmã, né, cria da nossa OSC, da nossa organização, e que percebeu toda essa preocupação que a categoria aqui de Porto Alegre, enquanto Fórum de Catadores, reivindicava, que é a questão da vacinação. E ela, com uma expertise muito importante, conseguiu entregar dentro da Câmara de Vereadores uma PL falando sobre a imunização da categoria catadores, né, tanto da coleta seletiva quanto da coleta domiciliar. Eu acho que deveria ser um pedido padronizado no Brasil, então queria trazer essa importância de realmente a nossa categoria, dentro dos seus representantes em cada município, em cada estado, que enviasse para suas câmeras, tanto de vereadores quanto de deputados, essa importância da vacinação. A gente realmente quer cumprir o que está escrito dentro de um decreto. A partir do momento que nós somos essenciais, poder contar com essa prioridade. Todas as oportunidades que nós temos de ser visíveis, a gente tem que aproveitar para falar aquilo que realmente pode trazer um encaminhamento ou um resultado positivo para a categoria. Nessa questão da imunização, se todos os catadores, organizados ou não, puderem de alguma forma entregar para os seus governantes esse pedido, seria um levante bacana. Eu queria pedir para o Joilson agora comentar um pouco sobre essa questão do impacto que hoje a vacinação da categoria traria para as cidades e no município. Pensar na vacinação dos catadores e das catadoras de matrizes escravas é pensar na vacinação dos mais necessitados. Já deveria partir das gestões públicas, e aqui teve uma iniciativa interessante do Fórum Estadual de Cidadania. A gente já solicitou do governo do estado, do secretário estadual da saúde, do prefeito da capital e de prefeito de outros municípios, a inclusão dos catadores e das catadoras de matrizes escravas nos grupos prioritários de vacinação. Primeiro, pela garantia da vida, que muitos estão indo embora, e segundo, pela importância do serviço, essencial para diversas cadeias produtivas. Essa coisa da solidariedade de classe, a gente precisa engrossar isso mesmo. Algumas classes de trabalhadores e trabalhadoras prevêem o final da fila e a gente não pode deixar que isso se concretize. A ideia não é furar fila, mas a ideia é garantir a vida e a sobrevivência de uma categoria tão essencial, sim, para as cidades brasileiras. Porque se não existíssemos, a gente com certeza estaria em outro patamar de poluição, de degradação, de miséria e de vulnerabilidade dessas pessoas. A gente precisa que as assembleias legislativas, os deputados estaduais, os vereadores de cada município possam recomendar aos seus gestores e aos grupos de empresários que estão nesses estados a iniciativa de incluir os catadores e priorizar a vacinação. Roberto, que ideias você tem aí? Qual que você acha que é o caminho? O que os companheiros podem fazer nos estados? E o que o movimento está se mobilizando em torno dessa questão da priorização da vacinação para os catadores? Primeiramente, nós precisamos pegar todas as experiências e eu acho que isso precisa virar inspiração nos estados. Não podemos parar com as nossas mobilizações. E as mobilizações, elas perpassam por nós termos material para poder se mobilizar. Nós precisamos estar com isso na mão. Quais são os documentos que existem? Nós estamos procurando alguns estados já conversando, o Movimento Nacional dos Catadores, a Unicatadores e a ANCAT, para ser decretado a essencialidade dos catadores e no plano de imunização, os catadores estarem ali presentes como público prioritário. Nós estamos coletando os recicláveis de forma muitas vezes gratuita. Todo mundo que faz o manejo de resíduo, diz na lei ali, é pago. Os catadores não são pagos, na maioria das vezes. Você que é morador, você que é população, ajude a gente na coleta seletiva aí. Cuidado em colocar os materiais que não são recicláveis, que são muitas vezes de segurança, como máscaras e outros tipos de materiais que muitas vezes vão para dentro do saco dos materiais recicláveis. Então tomar um certo cuidado com isso é importante. Porque nós não podemos dizer, catadores e catadoras, nós vamos parar com o nosso trabalho, gente. Não dá pra gente viver só de cesta básica, não. Essa campanha nossa que nós fizemos da solidariedade da ANCAT, nós atendemos aí mais de 20 mil catadores aí em todo o Brasil. E é o seguinte, mano, quando a gente chegava pra falar com as catadoras, elas falavam, não é só alimento, preciso de leite, tem itens de higiene que eu preciso.
Como que a gente vai ficar sem trabalhar só por cesta básica? É necessário? É. Mas a gente precisa voltar, a gente precisa trabalhar, gente. Não tem como. Nós também não queremos trabalhar sem segurança. Precisamos entender que tem custo isso. A cooperativa, para ela se enquadrar nos protocolos de segurança que tem que ser mesmo, é grana que vai envolver dentro da cooperativa. Os materiais precisam ficar numa quarentena, que é muito louco isso dentro de uma cooperativa, depende do tamanho dela, colocar um material de quarentena. Então tem várias coisas aí que implicam no custo. Precisamos também de apoios. Os estados, municípios, as empresas precisam ver isso. Eu sou catador há mais de 20 anos. Eu sempre tinha pra mim que o meu negócio era coletar o material, vender e vamos, sobreviver. Depois eu comecei a entrar a fundo, a gente precisa ter muita inteligência. Tem muita empresa surgindo aí, ganhando muito dinheiro porque nós coletamos materiais e está intermediando nisso através da logística reversa. E não dá um centavo para os catadores comprar uma máscara. Resíduo não é lixo. Está virando um mercado mais consolidado. Esse mercado está querendo trazer nós catadores como uma ferramenta momentânea de coletar tudo isso. Pouco se importa se ele vai ter vacina, se não vai ter vacina. A gente precisa provocar. Estado, governador, olha, você é do nosso campo, você gosta dos catadores, você luta pelos catadores, faz um decreto com os catadores é essencial. Nós vamos conseguir usar isso no Brasil inteiro. Mesmo estando longe, não podemos estar entre nós fazendo as mobilizações, indo para Brasília, em São Paulo, tal, mas é possível a gente mobilizar online e nós precisamos ter uma ferramenta que eles não querem que essa ferramenta chegue até a periferia, que se chama conhecimento. Vamos procurar informação, que a informação nesse momento ela é fundamental em todo esse processo. Wilson. No Fórum Estadual de Cidadania, por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem monitorado os catadores idosos que estão recebendo a vacinação. Nesse momento, no estado, a gente está na faixa etária em média de 65 anos. A gente já teve a catadora mais velha aqui do estado da Bahia, com 78 anos, foi vacinada. Foi uma alegria. Um abraço para a dona Tereza. Mas não só esses idosos precisam ser vacinados, quanto todos os outros também precisam ser vacinados enquanto prioridade. Ainda assim, na questão da segurança do trabalho, a gente aqui na Bahia está desenvolvendo uma campanha chamada Eles Cuidam da Cidade, é hora da cidade cuidar deles, que a ideia é justamente instrumentalizar os catadores e catadoras com equipamento de proteção individual. Então é uma campanha que o CAMA, o Centro de Arte e Meio Ambiente, está promovendo com o apoio do Ministério Público do Trabalho, da Central das Cooperativas de Reciclagem da Bahia e também do Fórum Estadual de Cidadania. A gente precisa garantir segurança para que esses trabalhadores continuem desenvolvendo o ganha-pão deles. Dizer que a gente está à disposição para continuar contribuindo, para continuar compartilhando e trocando conhecimento. Mais uma vez, dar um abraço na Paula, um abraço no Roberto, agradecer ao Davi, dar uma saudação para todo mundo que integra o Movimento Nacional dos Catadores, para todo mundo que está acompanhando a gente e que com certeza sabe da importância de uma pauta como essa. Conhecimento é poder e a gente precisa estar todo dia nutrindo a nossa mente. É via ele que a gente vai conseguir trazer as pontas para a conexão. Tem pontas e emendas que a gente acha que não vai dar nó, mas o conhecimento faz com que a gente garanta grandes laços e grandes fortalecimentos. Forte abraço, estamos à disposição para continuar nessa trajetória de luta aqui, da Bahia para o Brasil, para o mundo. Vamos passar para o Roberto. Relacionado aos catadores contaminados, a ANCAT tem um banco de dados, tem público que foi contaminado, quem ainda está, das organizações que ela atende em todo o Brasil. Inclusive a cidade de São Paulo está um caos. O maior caos está na capital de São Paulo. Inclusive no ponto de vista de não reconhecer a essencialidade do trabalho dos catadores. É uma coisa que é importante também a gente ficar atento. Tem muita gente que está usando como oportunidade essa coisa da pandemia. São Paulo, por exemplo, tem 2 megacentrais e precisam ser alimentadas. Até então, a capacidade delas estava ociosa. E hoje está menos ociosa porque os catadores pararam de entregar o material para os catadores e está indo para essas megacentrais. Por isso que nós catadores temos que buscar o Ministério Público, pegar todas as leis que nós temos, experiência, buscar nossos direitos para a continuidade do trabalho. Esses programas todos que tem é um analgésico. No outro dia a dor continua. O que nós precisamos é dar continuidade do nosso trabalho. Tem muitos catadores do grupo disso que estão em casa, está podendo trabalhar. Mesmo a cooperativa está continuando o seu trabalho, não está podendo trabalhar. Então a cooperativa tem que ser solidária a esse público e a gente precisa buscar programas, apoio e iniciativas para poder trabalhar com esse grupo. Que esse grupo é grande, gente. Só na cooperativa que eu faço parte,
eu posso dizer para vocês que 60% era um grupo de risco. Eu fiquei abismado. Ou tinham pressão alta, ou diabetes. Eu acho que isso é uma outra coisa. Nós, quanto catadores e catadoras, começarmos a fazer um debate para dentro da nossa cooperativa sobre as questões de saúde. Questão de alimentação, é importante pensar na saúde. Senão nós vamos começar a perder um monte de companheiros aí. Que nós temos de companheiros com diabetes e com outras doenças crônicas, não está escrito. A gente precisa, para dentro das nossas organizações, começar a pensar nessa questão da saúde. Nós precisamos receber pelo serviço por isso. O catador não precisa ganhar uma cesta básica, o catador pode ter um vale alimentação que ele vai no mercado comprar o que ele acha que tem que comprar. Essas coisas que nós precisamos organizar. Mesmo a empresa de coleta convencional, os caras têm lá o vale alimentação deles, tudo certinho, porque os catadores não podem ter. Essas coisas são fundamentais para a qualidade de vida da nossa população. Nós, cooperativa de catadores, precisamos pensar em planos de trazer os catadores que estão nas ruas. E quando nós construímos as cooperativas, quando nós temos um plano de cooperativa no Brasil, para agregar os catadores de rua. Claro, tem muitos catadores que querem viver de forma autônoma, tem seus MEIs, beleza, mas a maioria não. A maioria está atrelada a um processo de ferro velho. Além de todo o processo de exclusão que tem da pandemia que nós estamos vivendo, ainda tem mais essa exclusão desse trabalhador dentro de um ferro velho ainda sendo explorado. Nossas organizações precisam buscar inteligência para agregar essa população nas suas organizações. Vamos passar para a Paula. Queria trazer um exemplo concreto aqui da cidade, quando a gente fala dessa questão de ser essencial e prioritário em questão de imunização. Nós tivemos no município de Porto Alegre a indicação, a votação e aceito, inclusive, a vacinação de médicos veterinários, seus técnicos e auxiliares. Começaram a ser vacinados agora, dia 23 de março, quando se tem, dentro de um decreto federal, que os profissionais prioritários são o de saúde de linha de frente que atuam em preservação da vida humana. Aí a gente consegue entender a palavra prioridade. Por que não os catadores, né, que também são essenciais e prioritários? Queria trazer também aqui para vocês uma realidade que é de Porto Alegre. Foi aprovado aqui a proibição da circulação de catadores carrinheiros e carroceiros. Nós temos aqui um governo que, além de nos tornar invisíveis, nos crucificam. E queria finalizar, então, a minha fala reforçando, provocando e fomentando a importância do estudo, do conhecimento, do acesso à informação, da luta pelas políticas públicas que envolvem o resíduo sólido, as próprias pessoas que têm direito à assistência social, políticas públicas que envolvem esses cidadãos mais pobres, né, mais empobrecidos, e dedicar a minha participação de hoje a todas as pessoas que aqui estão nos assistindo e que perderam seus entes queridos para o Covid-19. Pela força da mão, pela força dos pés, que eu vou à luta, sem temer qualquer labuta, na luta do catador. Este foi o nosso programa de áudio. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Sou resistente na luta do catador. Produzido pelo setor de comunicação do MNCR, com o apoio do projeto Fortalecendo o MNCR, da UIGO, Mulheres no Emprego Informal, Globalizando e Organizando. Cara não tem dente, nem riso de vagabundo, pra esconder neste mundo a força do catador. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é o movimento, movimento sem parar. E eu vou pra rua. E você também pode fazer parte da nossa rede de comunicação, passando o nosso informativo para outras pessoas. Pela força da mão, pela força da mão, pela força dos pés, que eu vou à luta, sem temer qualquer labuta. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e ajude a fortalecer nossa luta. Seguindo em frente, endossando a corrente dessa gente. Sou resistente na luta do catador. Não tem atravessador, nem político safado, pra romper com essa força de um povo lutador. Não tem cara, não tem
lutar, criar, reciclagem popular. Minha arma é o movimento, movimento sem parar. Pela força da mão, pela força da mão, pela força dos pés, que eu vou à luta, sem temer qualquer labuta, na luta do catador. Vou seguindo em frente, engrossando a corrente dessa gente. Sou resistente na luta do catador. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é o movimento, movimento sem parar. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é o movimento, movimento sem parar. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é o movimento, movimento sem parar. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é o movimento, movimento sem parar.